Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Reverenda irmã, caríssimos fiéis, acólitos, coroinhas do nosso grupo, São Domingos Sávio. Podemos assentar. No dia de hoje, celebramos então a festa desse grande santo da história da igreja, que teve pouca idade e baixa estatura. Um jovem, um adolescente, quase que uma criança, que pôde ascender, subir aos céus em santidade. Uma alma que teve como único objetivo e meta agradar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. São Domingos Sávio vem de uma família que poderíamos dizer comum, simples, talvez humilde. Seu pai, ferreiro, sua mãe, costureira. Uma família comum, porém, possuía ali uma grande joia, que era São Domingos Sávio. Nessa família, a religiosidade era algo levado a sério. Os santos, geralmente, têm o seu primeiro momento de espiritualidade ainda no seio familiar. E assim, ali na sua família, estamos falando do século XIX, São Domingos Sávio nasceu em 1846, um santo italiano. Ali o catolicismo era vivido de modo autêntico, as orações tinham o seu momento especial durante todo o dia, os seus horários, nos quais a família se reunia para rezar. Pouco a pouco, São Domingos Sávio, então, pôde fazer suas resoluções, pouco a pouco pôde desejar, receber, comungar a nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua vida, uma das coisas que mais foi marcante foram suas 4 resoluções da sua primeira comunhão. A primeira delas, comungar sempre que possível e me confessar, comungar sempre que o confessor permitir e confessar sempre que possível. Naquele tempo, a comunhão não era algo ainda tão frequente, não tinha essa tanta possibilidade de poder receber a Santíssima Eucaristia. Por isso, os momentos nos quais São Domingos Sávio poderia ter essa oportunidade de comungar, ele se aproveitava disso. Um dos meios que os santos encontrarão para ascender em santidade será a missa diária. Então, aqueles que querem viver uma vida de santidade ou querem fugir do pecado, o primeiro ponto, primeira resolução que nós poderemos tomar, pegando como exemplo São Domingos Sávio, é a missa diária. Porque se não há nada mais importante do que nosso Senhor na terra para nós, e se as minhas ocupações me permitem que eu possa participar do santo sacrifício do altar, e se não há nada mais excelso do que ser um grande santo, eu hei de participar. São Domingos Sávio era um verdadeiro apaixonado por nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Então, antes da sua comunhão, o seu coração já era extremamente fervoroso e estava extremamente desejoso de receber a nosso Senhor, de ter a visita desse bom hóspede, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nosso Senhor, Ele é a luz, mais fica claro para nós a nossa indignidade, os nossos pecados, tudo aquilo que nós temos ainda que não é santo. Então, um grande santo que se buscava confessar sempre. Com certeza não tinha grandes pecados, porém, ele enxergava a sua pequenez e os seus pequenos erros ainda tocavam o seu coração. Uma segunda resolução que São Domingos Sávio, então, irá fazer na sua primeira comunhão, será: os meus amigos serão Jesus e Maria. Nosso Senhor e Nossa Senhora são as 2 pessoas mais importantes das nossas vidas. Pode ser que a pessoa não tenha tido um pai tão presente, pode ser que não tenha conhecido a sua mãe, porém Nosso Senhor e Nossa Senhora sempre estarão presentes nas nossas vidas. Não é possível chegar à santidade sem uma devoção à Virgem Mãe de Deus e ao próprio nosso Senhor. E ser devoto
envolve buscar constantemente um contato, um diálogo com Jesus e Maria. Nosso Senhor se encontra no sacrário, né? Vinde e visitai-o. Muitas vezes, assim fazia São Domingos Sávio. E quantas não são as imagens de Nossa Senhora que nós encontramos durante o nosso dia? Né? Fica uma resolução. Eu reparar quantas vezes eu encontrarei com Nossa Senhora durante o meu dia. Muitas vezes na minha casa, talvez no local onde eu trabalho. Tenho às vezes a oportunidade de passar na igreja, no oratório. Dar valor a esses encontros também com Nossa Senhora. Ela é o caminho seguro de santidade. Ela foi o meio pelo qual Nosso Senhor quis se fazer homem, quis se fazer o Santo dos Santos presente no meio de nós. Então temos que nos deixar moldar pela Virgem Maria. E assim a Virgem Maria foi pouco a pouco moldando o coração de São Domingos Sávio. Uma outra resolução que São Domingos Sávio tinha, e que naquele tempo na Itália, às vezes não era tão observada, era guardar os domingos. O domingo é dia do Senhor. Nós às vezes falamos de dia do descanso, descanso para o trabalho manual, descanso para o serviço dos homens, mas buscar, acima de tudo no domingo, servir a Deus. Então, santificar os domingos e festas, é isso que fazia São Domingos Sávio. Conhecia de qual o calendário, sabia as principais festas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, e ansiava para esse dia, para os dias das festas, nos quais, em cada celebração da Santa Missa, ele acompanhava de coração fervoroso. Por fim, sua quarta resolução, e que de fato ele vai botar em prática, é o antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Ou seja, ter um total desapego desta vida presente. Preferir participar do céu, das alegrias eternas, do que participar das alegrias pecaminosas do mundo. Para isso, ele então fez esse grande propósito e buscou em toda a sua vida se afastar, se distanciar e combater os difusores do pecado. Ele então, como um estudante, né, o seu ofício, a sua obrigação era estudar após a sua primeira comunhão, se destacava de todos os seus colegas. Então, um ponto interessante, né? Um dos segredos para eu ser santo é cumprir bem os meus deveres. Então, tanto honrar meu pai e minha mãe, quanto honrar aquilo pelo qual eu estou encarregado. Pode ser algum trabalho que eu faço fora dos meus estudos, mas será, acima de todas as coisas, né, estudar com afinco. Porque é a minha obrigação. Serei cobrado e julgado segundo essa ação que eu devo praticar. Ao mesmo tempo em que buscava, então, fugir das ocasiões de pecado, ficou conhecido no seu colégio, antes ainda de conhecer São João Bosco, por ter uma certa aversão ao pecado e buscar, quando via, né, certas pessoas, talvez certos colegas dizendo algum palavrão ou fazendo atitudes que não agradassem a Deus, buscasse ali dissuadi-los de que aquilo não era algo santo. Então, já tinha no seu coração, ainda enquanto criança, uma morte interior. Uma morte para o respeito humano. Hoje nós temos, muitas vezes, um certo respeito humano com Nosso Senhor, para anunciar Nosso Senhor às outras pessoas. Muitas vezes queremos que cada um viva a sua individualidade, cada um respeite, sim, né, a religião do próximo, mas não podemos deixar que esse respeito acabe com a evangelização. Então precisamos anunciar o caminho, a verdade e a vida, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecido então por São João Bosco, viu naquele menino uma pedra preciosa. Alguém que sendo lapidado, logo chegaria à santidade. Interessante é a humildade de São Domingos Sávio, quando entrou para o oratório de São João Bosco. Ele, como permanecia em casa, tinha aprendido um pouco com sua mãe, né, algo sobre a costura. E quando São João Bosco o levou para o oratório, ele então disse: o Senhor será o alfaiate que irá preparar uma veste, ou seja, ele próprio,
para nosso Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? O sacerdote, ele é aquele que cobre o nosso Senhor que habita dentro dele. Então São Domingos Sávio, querendo viver a vocação sacerdotal, querendo se tornar um futuro padre, ainda enquanto coroinha, tinha como missão se santificar, porque no futuro nele habitaria a pessoa de nosso Senhor. Porque no futuro agiria em persona Christi, ele tinha esse profundo desejo. Então vou preparar uma veste, ou seja, o meu corpo, a minha carne, a minha pessoa, para que ela possa revestir nosso Senhor Jesus Cristo. Que profundidade de oração, que profundidade de resolução, que profundidade de pensamento. Já tinha uma vida espiritual bastante elevada. Certa vez, seus colegas colocaram, na noite, em um dos dias de inverno, pedras na lareira, de modo que essa não poderia ser acendida, então todos passariam frio na aula e não poderiam ter aula. Fizeram isso, seus colegas, e buscaram armar de tal modo que ele seria o culpado. O padre, então, responsável, ao ver aquela ação, aquela baderna, aquele ato contrário ao regulamento, de apedrejar, de quebrar, de sujar a lareira, tornando-a inutilizável, viu como denunciado São Domingos Sávio e buscou repreendê-lo. E aqui que está um passo que São Domingos Sávio deu rumo a este antes morrer do que pecar. Diante desse ato, ele estava sendo acusado injustamente. Poderia ser até expulso do oratório. Poderia ter a pena expulsão, porque depedrou um patrimônio. Mas ele sabia que como era sua primeira falta, suposta primeira falta, porque ele nada havia feito, ele não seria expulso. Veio uma certa consolação no seu coração. Então o padre, responsável a ver aquela ação indigna, não tinha outra opção, por mais que no seu coração restasse verdadeiras dúvidas sobre quem teria feito aquele ato, senão corrigir duramente e com duras palavras a São Domingos Sávio. E aí que está. Ele aceita as repreensões sem nada dizer, com única intenção: imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que foi falsamente acusado pelos judeus. Então, de menino piedoso, há um coração de mártir, querer sofrer as culpas dos próximos para imitar a nosso Senhor. Muito mais elevado do que muitos de nós, Poderíamos ver nesse ato de São Domingos Sávio tamanha santidade de uma criança. No dia seguinte, fica claro que não foi ele que cometeu tais ações. Os próprios culpados, ao verem que ele aceitou na maior humildade aquela repreensão, recorrem ao superior, buscam assim, através de outros colegas, anunciar de que não foi São Domingos Sávio o culpado, de que ele era inocente. E o padre, ao ver aquilo, busca fazer uma retratação e pergunta a São Domingos Sávio: por que diante dessa acusação tão grave, na qual quase foi expulso do colégio, você não se defendeu? E ele então diz essa seguinte frase ao padre para o seu espanto: eu busquei imitar a nosso Senhor, que quando falsamente acusado, nada dizia, ficava em silêncio diante das falsas acusações. Assim, São Domingos Sávio, após esse passo, começou a entrar na via mística. Certa vez narra-se que ele, ao comungar, iniciou a sua ação de graça, as suas orações, e entrou num profundo êxtase, de tal modo que todos foram, após a Santa Missa, tomar o café, e aí iniciou-se a aula, e nada do São Domingos Sávio, um dos mais piedosos e pontuais, aparecer. Então foram procurá-lo, e ele estava na capela, imóvel, parecendo que estava flutuando, parecendo que estava fora de si. Estava em êxtase ao receber nosso Senhor na Eucaristia. Era como que sua alma tivesse saído do corpo e estivesse em contemplação face a face com Deus. As horas passaram e ele nada percebeu. Assim será o céu. E então, ao perceber de que o tempo havia passado tão depressa, e ele estava ali, preso a nosso Senhor, pôde agradecer a nosso Senhor tão belo dom
né, recebido. E por fim, tivemos uma grande epidemia na Itália. E São Domingos Sávio foi um dos jovens, junto com São João Bosco, que buscaram ajudar naquele tempo de, né, epidemia. Estamos aqui, né, tendo uma epidemia de peste. E eles ajudaram inúmeras pessoas contaminadas e nada pegaram. Então, de jovem que tinha um coração de mártir, já aquele que estaria no meio do milagre. Esses jovens de São João Bosco, 40 jovens, ajudaram, tocaram inúmeras pessoas contaminadas, no momento, né, forte de epidemia, e nada pegaram, né, nada sofreram. Um grande milagre da parte de Deus, com a bênção de São João Bosco. E então, estando já preparado, vivendo uma vida de profunda santidade, foi acometido de tuberculose. Começou a sofrer. Cada respiração sua saía sangue. Começou, né, a doença a dominá-lo. E ele aceitou, né, de coração contrito aquela doença para a sua purificação e para o encontro com Deus. E assim morreu. E assim, né, viveu plenamente o seu lema: antes morrer do que pecar. Então a vida de um grande santo, né, que podemos dizer do tempo em que tomou consciência da sua vida até a sua morte, não se passou mais do que 8 anos. 8 anos de vida cristã, um grande santo na história da igreja. Mas só se santificou porque teve um outro santo como exemplo. Então nós vemos que para formar um santo, sim, é necessário outros santos. Para que uma pessoa possa progredir na santidade, vai ser necessário que alguém a ensine. Para que os filhos possam ser santos, uma das pessoas que terão máxima importância na sua educação serão os pais. De São Domingos Sávio podemos ver essa pessoa totalmente humilde, que entregou o seu coração a Nosso Senhor e que em tudo buscou agradar a Deus. Hoje estamos falando também de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora propôs aos pastorinhos, né, mostrou a elas o inferno onde caíam as almas que não se arrependiam dos seus pecados. A frase de São Domingos Sávio, nos tempos atuais, deve ecoar, antes de tudo, antes morrer do que pecar. Isso deve habitar em nossos corações. Mais vale deixar esta vida, mais vale perder tudo do que ofender gravemente a Deus. Hoje os tempos, cada vez mais a juventude, cada vez mais, né, todas as pessoas da sociedade estão perdendo o conceito, o tamanho que é um pecado grave. É perder todas as graças. Quem peca gravemente está reiniciando a sua vida espiritual. Padre, eu vivi a vida de santidade durante 1 ano, fiz inúmeras orações, ofereci tudo a Deus, né, estava caminhando perfeitamente. Um pecado grave destrói tudo. Então uma pessoa que sempre está a reiniciar uma obra, ela nunca vai terminar. Santa Teresa fala do castelo interior. Eu gosto de pensar que nós, a cada ano que passamos na graça de Deus, estamos construindo uma bela morada para nosso Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa peca todos os meses, essa obra não será terminada. Se a pessoa está constantemente quebrando a própria casa que está construindo, nunca chegará ao fim. Por isso tenhamos o exemplo de São Domingos Sávio. Em 8 anos, poderíamos assim colocar, construiu uma grande mansão, uma grande morada, um grande castelo de santidade. Se ele conseguiu, também nós. Se ele pôde, como criança, também nós. Se ele, com pouca instrução que teve, a chegou, quanto mais nós que temos tanto acesso à informação e a tudo que pode nos levar à santidade. Que São Domingos Sávio, no dia de hoje, nos inspire a viver um profundo horror ao pecado grave. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.